Olá, vamos começar nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar um pouco no mundo do orçamento público aqui no Brasil. Temos um material bem completo para nos guiar. A ideia, assim, é tentar entender melhor como o governo organiza e usa o nosso dinheiro, o dinheiro público. Para começar, acho que vale definir o que é direito financeiro, né? Essencialmente, é aquela parte do direito público que trata de como o Estado arrecada, como ele cria e administra e como ele gasta o dinheiro. Tudo isso para atender o que a sociedade precisa. E um detalhe importante: a União cria as normas gerais, mas os estados e municípios podem, digamos, adaptar, complementar essas regras para a realidade deles. Isso está lá no artigo 24 da Constituição. Exatamente. E toda essa atividade financeira do Estado, ela se baseia em 4 pilares, né? 4 atividades principais. Primeiro, a receita pública, de onde vem o dinheiro. Depois, o crédito público, que é quando o Estado busca mais recursos, tipo pegando empréstimos. Aí vem o orçamento público em si, que é a gestão, o planejamento de tudo isso. E, por fim, a despesa pública, que é onde o dinheiro vai ser aplicado de fato. Essa divisão de competências que você mencionou, da União, estados e municípios, busca justamente equilibrar, né, o que é preciso para o país como um todo e o que é específico de cada lugar. Certo, faz sentido. Então, vamos olhar mais de perto para o orçamento público mesmo. Ele não é só uma planilha de números, né? É bem mais que isso. É uma ferramenta que liga o planejamento com as finanças. Ele prevê quanto vai entrar de receita e já fixa onde o dinheiro pode ser gasto. E é interessante pensar nas várias dimensões que ele tem. Tem a dimensão política, claro, porque reflete disputas, negociações de poder. Com certeza. Tem a de planejamento, porque orienta as ações do governo, né? A jurídica, porque o orçamento é uma lei. Tem a dimensão gerencial, para poder administrar e controlar os gastos. E a financeira, que mostra o fluxo de caixa mesmo, entradas e saídas. E não dá para esquecer da dimensão econômica. Essa é fundamental. O orçamento é um dos principais instrumentos para o Estado cumprir suas funções na economia. Tem a função alocativa, sabe? Que é direcionar recursos para setores que o governo considera prioritários ou para fornecer serviços públicos, tipo construir uma estrada ou um hospital. Ah, entendi. Alocar recursos mesmo. Isso. Tem também a função distributiva. Essa é mais voltada para reduzir desigualdade. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são um exemplo clássico disso. Sim, para distribuir melhor a renda. Exato. E por último, a função estabilizadora. Aqui o governo usa o orçamento, a política fiscal, para tentar manter a economia saudável, controlar a inflação, estimular o crescimento e uma recessão, essas coisas. Entendi. São várias funções importantes mesmo. E a forma de fazer o orçamento, ela mudou com o tempo, né? O material fala do orçamento tradicional, que era bem básico, né? Focado mais em controlar se o gasto estava autorizado, sem muita preocupação com o resultado, quase um controle contábil. Isso. Era muito focado no objeto de gasto, no controle formal. Depois surgiu o orçamento de desempenho. Aí já começou a se falar em metas, em medir resultados. Mas assim, ainda era um pouco desconectado do planejamento estratégico mais amplo do governo, sabe? Faltava essa ligação mais forte. E hoje, qual modelo que a gente usa no Brasil? Hoje, o nosso modelo é o chamado orçamento-programa. Ele foi instituído lá atrás pela Lei 4.320 de 1964, mas foi se consolidando ao longo do tempo. E o que é, digamos, fascinante nele é justamente essa integração forte com o planejamento governamental. O foco muda completamente. Como assim? Em vez de só perguntar onde e quanto se gasta, a pergunta principal passa a ser para quê e com qual objetivo. Quer dizer, primeiro se definem as metas, os programas para alcançar essas metas. Ah, tá. Os programas, os objetivos. Exato. E só depois é que se alocam os recursos necessários para executar esses programas. É uma lógica que inverte um pouco o processo tradicional. O planejamento vem antes e guia a alocação dos recursos. Entendi. Faz mais sentido pensar assim, né? Pensar no resultado que se quer alcançar. O material também cita outras abordagens, né? Tem o orçamento base zero,
Esse parece bem radical. A ideia do base zero é que, a cada ano, tudo começa do zero mesmo. Cada programa, cada despesa tem que justificar sua existência e seu valor novamente, como se fosse a primeira vez. Não tem garantia de continuidade só porque existia no ano anterior. Nossa, deve dar um trabalho enorme. E imagina a pressão política. Sem dúvida. É bem diferente do orçamento incremental, que na prática é muito comum. Esse basicamente pega o orçamento do ano anterior e faz ajustes, geralmente para cima, para corrigir a inflação ou adicionar alguma coisa nova. É mais cômodo, digamos assim. Entendi. E tem mais um tipo que o material menciona. O orçamento participativo? Sim, o orçamento participativo. A ideia aqui é trazer a população para discutir e decidir sobre uma parte do orçamento, geralmente investimentos. Onde aplicar o dinheiro? Quais as prioridades da comunidade? Ah, isso é interessante. Traz a decisão mais para perto das pessoas. Exato. Ganhou bastante força em alguns municípios, em gestões que buscam ser mais democráticas, mais abertas à participação social. Legal. Agora tem uma discussão que parece bem quente hoje em dia, né? Sobre o orçamento ser autorizativo ou impositivo. Qual a diferença? Pois é, essa é uma distinção crucial hoje. Historicamente, o nosso orçamento era predominantemente autorizativo. Isso significa que a lei orçamentária, a LOA, aprovada pelo Legislativo, dava uma autorização para o governo gastar, mas o Executivo tinha uma margem de discricionariedade para decidir se ia gastar mesmo, quando e quanto. Ah, então aprovar na lei não garantia que a coisa ia acontecer. Exatamente. O gestor podia, por exemplo, contingenciar verbas, adiar gastos, por diversos motivos. Só que nos últimos anos, houve mudanças importantes na Constituição. A Emenda Constitucional 100 de 2019, por exemplo, e outras anteriores, caminharam para tornar a execução de certas partes do orçamento obrigatória, ou seja, impositiva. Impositiva. Quer dizer que o governo é obrigado a executar? Isso. Para certas despesas, sim. A ideia por trás é garantir que aquilo que foi decidido democraticamente no processo orçamentário, especialmente pelo Legislativo, seja de fato entregue para a sociedade. É uma forma de fortalecer o papel do Legislativo e dar mais previsibilidade. E aqui a coisa fica realmente interessante quando a gente fala das emendas parlamentares individuais, né? Aquelas que cada deputado ou senador pode indicar. Exatamente. A Emenda Constitucional 86, lá de 2015, foi um marco. Ela tornou a execução dessas emendas individuais obrigatória, até um certo limite da receita corrente líquida. Então, o dinheiro que um deputado destina para, sei lá, uma obra numa cidade, agora tem que ser liberado? Em regra, sim. Essa é a ideia do caráter impositivo. E esses recursos das emendas individuais podem ser transferidos de duas formas principais. Pode ser via transferência especial, que vai direto para o caixa do Estado ou município, sem precisar de convênio, e 70% tem que ser para investimento. Ou pode ser via transferência com finalidade definida. Aí o dinheiro já vem carimbado para ser usado em projetos específicos, geralmente em áreas de competência da União, como saúde ou assistência social. Entendi. Isso muda bastante a dinâmica, imagino. Dá mais poder para os parlamentares na ponta. Com certeza. Mas é importante fazer uma ressalva. Mesmo essas despesas que se tornaram impositivas, como as emendas, elas podem não ser executadas se houver algum impedimento de ordem técnica. Ah, tipo um problema no projeto da obra? Exato. Se tiver um impedimento técnico justificado, aí a execução pode ser barrada. E outra coisa, essa obrigatoriedade de execução, essa impositividade, ela se aplica principalmente ao que a gente chama de despesas primárias discricionárias. Despesas primárias discricionárias. O que são essas? Despesa primária é tudo aquilo que não é gasto financeiro, tipo juros da dívida. E discricionária é aquela sobre a qual o governo tem alguma margem de escolha para decidir se e como gastar. São diferentes das despesas obrigatórias por lei, como os salários do funcionalismo, benefícios da Previdência ou os mínimos constitucionais para a saúde e educação. Essas últimas o governo já tem que pagar de qualquer jeito. Ah, entendi. Então a impositividade pega naquela parte do orçamento onde o governo tinha mais liberdade para cortar ou adiar. Exatamente nessa parte. Ok. Para organizar tudo isso,
para dar uma lógica para esse processo todo, existem os princípios orçamentários, certo? Perfeito. São regras fundamentais previstas na Constituição, na Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas guiam toda a elaboração e execução do orçamento. Vamos ver alguns. O primeiro é o da legalidade. Parece óbvio, mas é essencial. O orçamento tem que ser aprovado por lei. Não é só um ato administrativo. Isso. E não é só uma lei, né? São 3 leis principais que formam o sistema orçamentário. Verdade. Tem o PPA, o Plano Plurianual. Esse olha mais para o médio prazo, uns 4 anos, definindo as grandes diretrizes, objetivos e metas do governo. Isso. O PPA dá o rumo estratégico. Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é anual e faz a ponte entre o PPA e o orçamento do ano seguinte. Ela define as metas e prioridades para aquele ano, orienta como a LOA deve ser feita, trata de alterações na legislação tributária, política fiscal. Exato. A LDO é o elo tático, digamos assim. Define as regras do jogo para o orçamento daquele ano específico. E, por fim, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa é o orçamento propriamente dito. É a lei que estima as receitas que vão entrar e fixa as despesas que poderão ser realizadas naquele ano. É o plano de voo detalhado para o ano. Exatamente. PPA, LDO e LOA. Esse é o trio da legalidade orçamentária. Certo. Outro princípio, unidade ou totalidade. Quer dizer que cada ente da federação, União, cada estado, cada município, deve ter um orçamento só, um documento único que consolide tudo. Isso, para dar uma visão de conjunto das finanças daquele ente. Evitar orçamentos paralelos, escondidos. E tem a universalidade, que anda junto com a unidade. Esse diz que todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos, fundos, têm que constar nesse orçamento único. Sim, a ideia é que nada fique de fora. Transparência total. Claro, existem algumas exceções bem pontuais, como as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, AO, que às vezes não entram no detalhamento da despesa, mas a regra geral é incluir tudo. Entendi. E o princípio da exclusividade? O que ele diz? Esse é interessante. Ele proíbe que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, contenha assuntos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa. Tipo, não pode colocar na lei do orçamento uma mudança no Código Penal, por exemplo. Exatamente. A LOA não pode ser usada como veículo para aprovar outras matérias que não tenham a ver com o orçamento daquele ano. É para manter o foco. Mas tem 2 exceções importantes que a própria Constituição permite. A autorização para abrir créditos suplementares. Que é para reforçar alguma dotação que já existe no orçamento. Isso. E a autorização para contratar operações de crédito, mesmo que seja por antecipação de receita ARO. Fora isso, a LOA só pode tratar de receita e despesa. Ok. E o princípio da anualidade ou periodicidade? Esse é mais intuitivo, né? Sim. Diz que o orçamento vale, em regra, por 1 ano, um exercício financeiro. No Brasil, esse ano coincide com o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas tem exceções também, né? Se abrem créditos especiais ou extraordinários. Exato. Os créditos especiais, para despesas novas, não previstas, e os extraordinários, para despesas urgentes e imprevisíveis, como calamidades, podem ter vigência que ultrapassa o ano em que foram abertos, se a lei que os autorizou for promulgada nos últimos 4 meses do ano. Mas a regra geral é a validade anual. Certo. Outro princípio. Orçamento bruto. O que significa isso? Significa que todas as receitas e despesas devem aparecer no orçamento pelos seus valores totais, brutos, sem nenhuma dedução. Tipo, se um órgão arrecada uma taxa e tem um custo para arrecadar, ele não pode lançar no orçamento só o valor líquido, tem que mostrar a receita bruta e a despesa do custo. Exatamente. É para dar transparência total aos fluxos financeiros, evitar que receitas e despesas sejam compensadas e escondidas. Entendi. E um que sempre gera discussão, o princípio da não afetação da receita de impostos. Esse é clássico e muito importante. A regra geral é que a receita que vem dos impostos
não pode ser carimbada ou vinculada previamente a um órgão, fundo ou despesa específica, Por que isso? para dar flexibilidade para o governo usar o dinheiro onde for mais necessário. Exatamente. Para dar flexibilidade na gestão financeira, para que o governo possa alocar os recursos de acordo com as prioridades do momento, sem ficar engessado por vinculações antigas. Mas, e aqui vem o ponto crucial, existem muitas exceções importantes previstas na própria Constituição. Ah, sim, como a destinação de um percentual mínimo da receita de impostos para a saúde e para a educação, né? Perfeito. Saúde, educação, as transferências obrigatórias de recursos da União para estados e municípios, como o FPLE e o FPM, recursos para a administração tributária, são várias exceções que garantem recursos para áreas consideradas essenciais ou para manter o pacto federativo. Então, a regra é não vincular. Mas as exceções são fundamentais para garantir o financiamento de certas áreas. Exatamente. É um equilíbrio delicado. E para fechar os princípios, tem a publicidade e a transparência. Essenciais, né? Fundamentais. O orçamento e sua execução precisam ser públicos, acessíveis a qualquer pessoa. Isso é a base para o controle social, para que a sociedade possa acompanhar, fiscalizar e cobrar. Portais da transparência, publicações oficiais, tudo isso deriva desses princípios. Ufa, bastante coisa para organizar o orçamento. Com certeza. Entender esses princípios ajuda a decifrar um pouco a lógica por trás de como o dinheiro público é gerenciado. Bom, então acho que demos uma boa passada geral, né? Começamos com direito financeiro, vimos o que é o orçamento público, suas várias funções, falamos das técnicas do tradicional até o orçamento-programa que a gente usa hoje, e até demos uma olhada rápida no base zero e no participativo. Isso. E discutimos bastante essa mudança importante de um orçamento mais autorizativo para um mais impositivo, especialmente com o exemplo das emendas parlamentares. E fechamos com os princípios orçamentários, que são as regras que dão a estrutura para tudo isso. Legalidade, unidade, universalidade, exclusividade, anualidade, orçamento bruto, a não afetação com suas exceções e a transparência. Exato. Foi uma visão bem abrangente. E isso tudo, sabe, me deixa pensando numa questão. Considerando tudo que a gente falou sobre transparência e essa crescente obrigatoriedade de executar certos gastos, como as emendas, como será que cada pessoa pode, na prática, usar as informações que estão disponíveis para acompanhar mesmo? Acompanhar se aquele recurso que foi destinado para a sua cidade, para o seu bairro, talvez por uma emenda, se ele está sendo realmente aplicado como deveria, se está gerando o resultado que se esperava. É uma ótima pergunta. Fica aí a reflexão, né? Sobre qual o nosso papel como cidadãos nesse acompanhamento, nesse controle dos gastos públicos, agora que teoricamente temos mais informação e mais garantia de execução para certas coisas.